Havendo número legal, declaro aberta a nossa sessão. Em discussão, a redação da ata da ação anterior. Alguma emenda? Aprovada. Redação. Aprovada a unanimidade. Boas-vindas ao desembargador Saraiva, que retorna após período de férias. Também ao Dr. Luiz Alberto, convocado em substituição da desembargadora Lourdes durante seu período de férias. Registrar a ausência dos desembargadores Cláudio Santos e desembargador Banês, em razão de gozo de férias, e o do desembargador Amauri Moura, em razão de um procedimento médico que está sendo submetido agora pela manhã. Vamos aos feitos da nossa pauta. Temos a revisão criminal 081-20206, requerente Francisco Nascimento da Silva, advogado Rubens Matias de Souza Filho, da relatoria do desembargador Francisco Saraiva, e revisor do desembargador Dilermano. Está em mesa? Em mesa, presidente. A inscrição de sustentação oral, Dr. Rubens Matias de Souza Filho está presente, Dr. Rubens? Presente, Excelência. Com a palavra. Bom dia, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aos desembargadores e desembargadoras, à ilustríssima representante do Ministério Público, aos servidores e advogados que aqui acompanham, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de revisão criminal que tem como revisionando o senhor Francisco Nascimento Silva. Excelência, a questão jurídica aqui é uma questão simples, tendo em vista que o senhor Francisco ele foi condenado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico pela comarca de São Bento do Norte. Há uma pena total de 7 anos e 6 meses, e o trânsito em julgado aconteceu em 17 de setembro de 2020. A questão é o seguinte, nesta ação penal, ele respondeu, junto com a Corré, Edivânia Januário, sendo que, nessa ação, apenas a Corré Edivânia interpôs o recurso de apelação. E no recurso de apelação da senhora Edivânia, ela foi absolvida pela ausência de apreensão dos entorpecentes, persistindo tão somente o crime de associação para o tráfico. Veja que no edito condenatório, o que acontece o juiz fundamentou a materialidade do crime. Veja, não estamos discutindo a questão de autoria em relação ao delito de tráfico de drogas. O juiz da comarca, ele fundamentou a materialidade do delito no sentido de que, pelos diálogos telefônicos degravados, pelos depoimentos prestados pelos policiais civis e pela confissão do senhor Francisco Nascimento, ou seja, a materialidade do crime de tráfico de drogas estava embasada nesses 3 elementos. Degravação, que é a interceptação telefônica, a confissão do revisionando e o depoimento dos policiais. Sendo que, Excelência, o senhor Francisco e a senhora Edivânia, eles eram casados, certo? Tinham 5 filhos, e eles eram responsáveis pela logística da associação para o tráfico, pela comercialização e recrutamento daqueles que iriam comercializar os entorpecentes. Ou seja, dentro da logística funcional do delito de tráfico de drogas pela associação pelo tráfico, eles desempenhavam a mesma função. Ou seja, existia uma similitude fática, existia uma similitude objetiva e subjetiva entre a senhora Edivânia e o senhor Francisco. Ocorre que, com a interposição do recurso de apelação da senhora Edivânia, ela foi absolvida pela Câmara Criminal pelo delito de tráfico de drogas, persistindo tão somente a associação para o tráfico. Repito, o senhor Francisco não interpôs recurso de apelação, permaneceu condenado pelo delito de tráfico e associação para o tráfico, e a senhora Edivânia foi absolvida pelo delito de tráfico após a interposição do recurso de apelação, em que foi absolvida em relação ao tráfico, porque, como bem pontuou o eminente relator, em caso o próprio magistrado Acor reconheceu não terem sido encontradas substâncias ilícitas na posse da acusada,
tendo sido válidos elementos probatórios outros para embasar o edito condenatório. Contudo, como já registrado na jurisprudência acima, a prova testemunhal e documental para essa corrente majoritária não pode suprir a necessária apreensão e, por óbvio, o laudo de constatação provisória ou definitivo, sendo, pois, imperativa a absolvição por este delito. Ou seja, a Câmara Criminal absolveu a senhora Edivânia por não encontrar os elementos da materialidade do crime do tráfico de drogas, por não ter sido apreendido com ela nenhum entorpecente. Repito, tanto ela como o senhor Francisco não foi encontrado nenhum entorpecente no momento de sua prisão. Esse esse acordo está embasado, inclusive, em jurisprudência, à época dos fatos de 2019, da sentença condenatória, pelo STJ. Eu cito aqui o agravo regimental no recurso especial 1.657.417, julgado pelo ministro Jorge Mussi, da 5ª turma, e o agravo regimental no HC 492.906, julgado pelo ministro Reinaldo Soares, da 5ª turma, também em 2019, que eles deixam bem claro que a materialidade do crime de droga, do tráfico de drogas, ela se mostra imprescindível a apreensão dos entorpecentes. O que esta defesa pede? Esta defesa pede não uma evolução jurisprudencial, longe disso. O que a defesa pede é que a extensão da absolvição do delito de tráfico de drogas ela alcance o senhor Francisco, pelo artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que existe uma similitude fática, existe uma similitude objetiva e subjetiva em relação ao senhor Francisco. Porque no edito condenatório, como bem pontuou aqui a defesa, só existem 3 elementos, inclusive esses 3 elementos eles têm uma certa semelhança na condenação, que é a interceptação telefônica, o depoimento dos policiais, e o que diferencia em relação à senhora Edivânia do senhor Francisco é tão somente a confissão por parte do senhor Francisco Nascimento. Eu quero pontuar também que, com a devida vênia, em relação ao parecer do Ministério Público, ele disse que o senhor Francisco tinha uma certa liderança em relação ao grupo, a essa associação, tendo em vista que no momento da prisão foram presos em média 7 pessoas, sendo que 2 deles, que é o senhor Francisco e a senhora Edivânia, não foi encontrado entorpecentes, e com os demais foi encontrado entorpecentes. Excelência, a relação da senhora Edivânia com o senhor Francisco é totalmente semelhante, e não existe qualquer tipo de relação de liderança por parte do senhor Francisco. Eu digo isso baseado, inclusive, na interceptação telefônica, em que ficou demonstrado que a Corré, certo? A senhora Edivânia, ela tinha o poder de decisão, gerência, contabilidade e recrutamento dos possíveis vendedores de entorpecentes. E cito aqui alguns trechos da interceptação telefônica em que ela toma alguns poderes de decisão, como ela disse que a droga não foi a que Francisquinho colocou para lá. Francisquinho, nesse caso, é Francisco. Francisquinho disse que a Edivânia vai olhar a casa de Caiçara de Norte para o depósito da droga. Francisquinho disse que ela vai vender a droga na casa alugada. Edivânia solicita que Francisquinho arranje o Bright, que é a cocaína. Edivânia e Francisquinho conversam onde aguardar a mercadoria do entorpecente. Ou seja, tanto a senhora Edivânia como o senhor Francisco, eles tinham poder de gerência, eles tinham poder de decisão, eles eram um casal, possuíam filhos. Então, assim, existe sim a similitude. É possível sim a extensão da absolvição em relação ao senhor Francisco, tendo em vista que não há qualquer tipo de diferença. Também vale pontuar que, com a devida vênia também no parecer do Ministério Público, disse que o senhor Francisco tinha em seu poder grande quantidade de droga, aproximadamente 2 quilos, sendo que essa frase utilizada pelo Ministério Público está fora de contexto, porque esse montante de droga não era exclusivamente pertencente ao senhor Francisco, mas pertencia a toda a associação para o tráfico. Então, Excelência, essa defesa entende pela possibilidade da absolvição do senhor Francisco, utilizando os precedentes usados pela Câmara Criminal do ano 2019,
que é imprescindível a apreensão da drogas para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas e considerando a similitude fática, seja no sentido objetivo e subjetivo entre o seu Francisco e a senhora Edivânia, a extensão pelo artigo 580 do Código de Processo Penal, pela absolvição também do senhor Francisco. É como entende a defesa e agradece a atenção, Excelência. A palavra, relator. Senhor presidente, já encaminhei o voto anteriormente e mantém a posição pela improcedência da revisional. Indago do revisor se tem alguma consideração a fazer, desembargador Dilermano. Excelência, eu lancei o voto, acompanhando integralmente o relator. Então, os demais votos registrados no sistema também acompanham. Proclama a unanimidade. No segundo, temos a ação rescisória 081-5349, a autora Cíntia Paula de Alves Souza Medeiros, da relatoria do desembargador Vigílio, e tem umas pedidos que são para a sustentação oral do Dr. Simval Salomão. Está presente? Sim, doutor. Fala pela parte autora, só confirmando, doutor? Sim. O desembargador Vigílio, o que me parece aqui, encaminha pela pedido, a procedência do pedido revisional, da procedência da rescisória, desembargador Vigílio, pode confirmar? Senhor presidente, mas pelo que eu verifiquei aqui, pelo menos até o momento que eu verifiquei aqui, nós temos duas divergências, que é de sua excelência desembargador Dilermando ou do desembargador Cornélio. Eu não sei se faltavam votos ainda a serem registrados. Tem 9 acompanhando Vossa Excelência. É? Então mantenho, senhor presidente, pela procedência nos termos do voto já lançado, pedindo vênia aos eminentes colegas desembargadores Dilermando e Cornélio. O advogado vai fazer sustentação oral? Vai fazer a sustentação oral? Dispensa a sustentação. Dispensa a sustentação. Não, eu quero só explicar o seguinte, porque aqui tem decidido muito que não se usa esse tipo de ação rescisória como sucedendo recursal, e o caso aqui é tipo de sucedendo recursal. Essa prova nova não existe, que seria essa desistência de uns candidatos aprovados. Essa matéria foi alegada na petição inicial, não foi apreciada, foi alegada também no recurso, e assim mesmo manteve a decisão de primeiro grau, não houve embargo de declaração, e agora está se requerendo, né, através da rescisória, querer contornar essa situação que poderia ter resolvido através do recurso adequado, né? E também a preterição não houve porque o candidato mencionado por ele, pela candidata que foi nomeada depois, foi através de decisão judicial prolatada pelo desembargador João Batista. Então, a minha tese aqui, a Dilermando também, eu acho que seria do sucedendo Nessa direção recursal. também, excelência. Alguém quer fazer alguma observação? Algum destaque? Vamos proclamar o resultado por maioria. Vencidos os desembargadores Cornélio e o desembargador Dilermando. No caso, temos também uma revisão criminal da 0808822, requerente do Silvan Dantas Rocha. É um pedido de sustentação do Dr. Érico Murilo Pinheiro, da relatoria do desembargador Gil, revisor do desembargador Cornélio. Dr. Érico está presente? Por videoconferência? Por vídeo. Ok. Com a palavra, doutor. Excelências, desta bem simples, minha sustentação oral, conforme minha petição, a revisão criminal é com base que a sentença do senhor Lucivan ela é baseada em elementos coletados apenas na fase de inquérito policial e afirmativos de policiais civis. Conforme a própria revisão criminal, que é detalhada aí no próprio vídeo da audiência, a única testemunha que supostamente teria falado no nome do senhor Lucivan, ela não confirma essa informação na audiência. E o doutor juiz de primeiro grau
usa elementos apenas do inquérito policial, cujo qual não possui o contraditório. E o policial, cujo qual afirma informações advindas da testemunha, que esta testemunha, em audiência, ela não informa nada daquilo que o policial diz, né? E conforme o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, esses elementos informativos do inquérito policial e apenas o depoimento policial não são suficientes para uma condenação. O senhor Lucivan foi condenado única e exclusivamente com base no inquérito policial datado, cuja qual a testemunha, em audiência, conforme a revisão criminal, a petição, informa que sequer cita o nome do senhor Lucivan, sequer o conhece, sequer o viu na suposta empreitada criminosa ou na suposta reunião, cujo qual a polícia diz que ele teria dito em delegacia, que essa informação jamais foi dada em juízo em nenhum dos processos cujo qual a testemunha participou. Então, essa defesa vem pedir a procedência da revisão criminal para anulação do julgamento e, de imediato, a liberdade do senhor Lucivan. Obrigado a todos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores embargadores, meu voto foi previamente distribuído com os senhores e, a certa altura, digo: pois bem, da exordial, conforme relatado, infere-se que o requerente postula a absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, sob o argumento de que a sentença teve fundamento exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, baseado no artigo 386 e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal. Ocorre que não foram acostadas aos autos novas provas aptas a desconstituir a sentença condenatória, restringindo-se à reprodução dos argumentos já trazidos no processo, demonstrando a finalidade de rediscussão da matéria e utilização da presente revisão como sucedâneo recursal. Nesse contexto, é inviável, por parte deste tribunal, a análise acerca da aptidão das provas para anulação do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria em aprofundamento, revolvimento da matéria fático-probatória sem qualquer prova nova, como se nova instância recursal fosse, providência que é vedada na via eleita. Outro sim, observa-se que a sentença contestada nesta revisão sequer foi objeto de apelação criminal, além de não ter o requerente carreado aos autos qualquer informação adicional a modificar a conclusão ali alcançada. Ademais disso, convém ressaltar que, da leitura da sentença penal condenatória, objeto da presente revisão, constata-se que a materialidade dos delitos e a autoria do réu foram devidamente comprovadas através dos relatos das testemunhas ouvidas, tanto na fase policial como em juízo, além das demais escolhidas ao longo do feito, as quais sequer foram juntadas pelo requerente à presente revisional, não havendo nenhuma mudança no cenário fático e ou probatório outrora observado. Dessa forma, não cabe novo revolvimento das provas colacionadas na ação originária, já fundamentalmente examinadas, não podendo a revisão criminal ser utilizada como sucedâneo recursal, se não está caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Verifica-se, digo adiante, que edito condenatório está devidamente fundamentado quanto aos elementos de convicção do magistrado, observando-se assim os princípios da livre convicção do juiz e da decisão motivada, não se prestando, repite-se, em sede de revisão criminal, desprovida de qualquer nova prova, a pretensão de refutar a materialidade e a autoria delitiva ali constatadas, sob meras alegações de prova,
produzida somente na fase inquisitiva. Eis que, consoante noticiado na sentença do dia 8 de abril de 2021, foi realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, com observância da ampla defesa e do contraditório, de modo que estabilizada a condenação pela garantia do trânsito em julgado. Finalmente, digo eu, assim imperioso é reconhecer razão à tese defendida pelo Ministério Público, em parecer, sendo evidente a intenção de manejo da revisão criminal, como sucedâneo recursal da própria ação penal, não havendo no presente feito qualquer elemento novo capaz de refutar as razões de decidir do juízo sentenciante ou a condenação que foi imposta. Ante o exposto, consoante com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, voto pela improcedência do revisional, mantendo irretocáveis os termos da sentença condenatória proferida pelo juiz a qual. É como voto, senhor presidente. O desembargador Cornélio, alguma consideração como Não, revisor? acompanho o relator. Então, a unanimidade nos termos do voto proferido. A ação rescisória 081-3378 da relatoria do desembargador Cornélio. Houve pedido de inscrição de sustentação oral pela Procuradora-Geral do Estado. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, senhora desembargadora, senhores desembargadores. O Ministério Público pediu essa oportunidade para fazer uma sustentação e trazer algumas informações relacionadas ao presente processo que, de fato, não se mostra como algo corriqueiro nem frequente. Então, trata-se de uma ação rescisória promovida pelo Ministério Público a fim de rediscutir uma sentença concedida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, nos autos de ação de cobrança, em que a parte servidora pede a conversão em pecúnia de licenças-prêmios por assiduidade que não foram gozadas nem convertidas em tempo de serviço oportunamente. Então, tratam-se de 3 períodos, do período de 2000 a 2015. Na ação de cobrança, esse pedido de pagamento ele foi julgado procedente, porém, o que o Ministério Público traz à reflexão e consideração desse pleno do Tribunal de Justiça é que vieram informações posteriores em investigação ocorrida perante a 22ª Promotoria de Justiça de Natal, da Defesa do Patrimônio Público, dando conta acerca da baixa assiduidade, ou seja, da existência de faltas e do não cumprimento de jornada da referida servidora, o que, por conseguinte, acarreta a ausência do requisito necessário para que a licença-prêmio ela seja reconhecida. Então, se nós temos hoje um instituto jurídico da licença-prêmio por assiduidade, é pressuposto, é premissa que a assiduidade ela seja verificada, né, que ela seja exercida e executada. E o que se quer mostrar aqui é exatamente que a referida ação de cobrança ela não se justifica o seu deferimento e o pagamento do valor de R$ 233.367,26, porque a autora não adimpliu a essa assiduidade necessária para adquirir o direito à licença-prêmio. Né? Então, temos, e é de conhecimento de todos, a previsão legal de que a cada falta é dilargado o prazo de 1 mês para o reconhecimento da licença-prêmio. Né? E aqui, pelo levantamento, pelas próprias informações do setor da referida instituição, né, foram demonstradas diversas ausências e não cumprimento dessa carga horária. E um aspecto a se ressaltar, que eu gostaria de mencionar também, para reforçar o conhecimento de todos, é que não houve manifestação do Ministério Público na primeira instância, e mesmo que tivesse havido, esses fatos eles só vieram a conhecimento em momento posterior. E é justamente uma das hipóteses que, em tese, cabe a ação rescisória, né? Quando no artigo 966 do Código de Processo Civil
se coloca que é cabível, né, pode ser rescindida a decisão quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então, considerando que a informação relacionada à assiduidade ela não estava, apesar de informada pela instituição, mas ela não foi devidamente inserida na certidão de tempo de serviço, que coloca o tempo como se ele tivesse sido exercido continuamente, quando, na verdade, houve faltas e descumprimento da jornada a que o servidor ele estava adstrito, né? É nesse sentido que o Ministério Público traz à discussão desse Tribunal de Justiça a possibilidade, né, e o reconhecimento, né, da procedência dessa ação rescisória. É o que nós temos a acrescentar, Excelência. Muito obrigada. Com a palavra o relator. O meu voto é na mesma linha do voto anterior, né? A ausência de prova nova, questão da licença, prêmio, já foi deferida, foi apreciada administrativamente, e houve, questionou-se no primeiro grau, também foi confirmada a decisão, porque descaberia isso ser analisado administrativamente, e administrativamente foi verificado que ela tem direito ao recebimento. Então, o meu voto é no sentido também de não caber ação rescisória, ou seja, de não caber não, de ser improcedente por ausência de prova nova nos termos que determina o artigo 966 do Código de Processo Civil. Algum colega que fazer alguma consideração? Os votos já registrados no sistema. Então, são 11 votos registrados acompanhando o relator. Temos a seguinte, que é a ação direta de constitucionalidade 081-2864, da Associação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, e sustentação oral do Dr. Álvaro Queiroz Borges, procurador do município de São Gonçalo. Está presente? Não, você tem na videoconferência nem no sala. Pronto. Esse processo ele fica transferido para a pauta virtual, uma vez que não está presente aquele que pediu a sustentação oral. O seguinte é a revisão criminal, mas aqui nesse sexto, que é o 08098, a revisora é a desembargadora Lourdes Azevedo, que está de férias, não vai poder ser julgado na presente sessão. Do mesmo jeito, da mesma forma, o sétimo. O oitavo, que é o agravo interno em revisão criminal, 080-6795. Este é da relatoria da doutora Berenice, enquanto juíza convocada à época, como da revisão do desembargador Amauri. Houve sustentação oral, doutor Jonas Antunes, à época, e após o voto da relatora, negando provimento ao agravo interno, para manter a decisão agachada, pediu visto o desembargador Cláudio Santos. O desembargador Cláudio Santos, apesar de não estar presente, ele já registrou o voto visto no PJE, acompanhando a relatora e tendo declinado a sua presença para a continuidade do julgamento da sessão. O que damos seguimento agora. Os votos registrados no sistema estão também acompanhando o voto da relatora e eu proclamo a unanimidade. Por último, temos a revisão criminal 080-3886, tem como requerente Henrique Eduardo Coxina de Siqueira Filho, da relatoria do desembargador Dilermano, da revisão do desembargador Vigílio Fernandes Macedo Júnior. Há um pedido de destaque do desembargador Glauber nesse processo. O desembargador Glauber está com a palavra para as suas considerações. Senhor presidente, a rigor, porque estava no plenário virtual e tinha uma divergência bastante significativa. Estou enganado, eram 5 votos
Hoje aqui no meu sistema E tem agora dois. só temos dois aqui. Inclusive, um deles é o do desembargador Ibanez, que está ausente. Não sei se... Mas, enfim, o meu voto, senhor presidente, é tão somente para, pedindo venha ao relator, divergir no sentido de julgar improcedente e, de ofício, conceder, em resumo, conceder uma ordem para corrigir o erro material da sentença condenatória. Em resumo, o meu voto. São dois irmãos, um se utilizou da identidade do outro, que não era... e não houve a prisão de Henrique, o verdadeiro acusado é o... Então, e também não vejo razões aí para a procedência no sentido do pedido indenizatório. Em resumo, meu voto, senhor presidente. Pedindo venha aí ao relator. Em resumo, Vossa Excelência está reconhecendo que houve o erro material. Na realidade, não podemos dizer que o erro foi da justiça, porque na realidade o que houve foi o réu utilizou falsamente a identidade do irmão, se fazendo passar por ele por ocasião da sua prisão e de responsabilidade. Quer dizer, o próprio irmão imputou ao outro a responsabilidade pelo delito. Excelência, não houve identificação, o erro foi constatado depois. Quem cometeu o crime respondeu do processo, mas ele usava a identificação do irmão falsamente. Mas agora, a questão é que não houve apresentação do documento e não houve identificação por parte do juízo. Eu estou julgando procedente parcialmente e aprecivo a questão do erro material. Não sei se o voto atende, eu digo, divergindo do parecer ministerial, julgo parcialmente procedente, reconhecendo que a ação penal, transitada em julgado, tramitou integralmente em desfavor de pessoa alheia à persecução penal, determinando assim que seja expedido contramandado em favor do requerente e que seja o juízo da execução penal notificado para providenciar a competente correção da identificação criminal do réu da ação penal referida, conforme permissível no artigo 259 do CPP, sem que isso importe em nulificação da ação penal, uma vez que a identificação física do verdadeiro acusado, Hugo Sanches Gomes Siqueira, não foi equivocada, recebendo o mesmo regular de defesa processual em todas as fases do feito, sendo forçoso pontuar que o erro judiciário aqui reconhecido foi provocado também pelo próprio acusado, irmão do requerente, não devendo se beneficiar da sua própria torpeza. Quanto ao direito indenizatório, julgo procedente o pedido, porém registrando, como explicitado mais acima, que nesta sede revisional compete ao colegiado apenas o reconhecimento do direito, cabendo ao requerente promover a ação penal, a ação própria, no juízo civil competente, na qual serão avaliadas a dimensão da repercussão e o quanto justo notifique-se com urgência o juízo competente pela execução penal no processo em referência. É como o voto, Excelência. O efeito prático é mais ou menos o mesmo, porque só que o desembargador Glauber já propõe outra situação. Vossa Excelência está no caso, inclusive reconhecendo os atos praticados, mas determinando que se corrija o que o desembargador Glauber também fez, mas, digamos assim, por outra via. Correto. A divergência registrada aqui é com relação ao pedido indenizatório. Que ele não acolhe. Porque o desembargador Glauber não acolhe o pedido indenizatório porque reconhece que não houve erro da justiça, o erro foi provocado pelo próprio acusado ao utilizar falsamente a identidade do irmão para tentar se eximir da responsabilidade, e por isso não haveria erro da justiça nessa situação. E sim, digamos assim, a prática de outro crime em tese, não é, desembargador Glauber? Seria mais ou menos isso. Então não haveria
essa falha da justiça nesse ponto. No meu voto, Excelência, desculpe, eu acrescento que teria havido erro da justiça também, porque ele não apresentou documento e o juiz não procedeu à identificação. Se deveria. Eu tive um caso na primeira instância, Francisco, você lembra, é uma ação de uso capião, onde nem precisava da presença do autor e a gente constatou na audiência que quem estava presente era o irmão do autor. Aí houve aquela coisa. Então, houve um erro da justiça também, na medida em que o juiz ele não apresentou documento e o juiz não procedeu à identificação. Essa é a questão. O documento que ele apresentou foi o do irmão, que é um documento. Ele não apresentou o documento. Não, ele apresentou o documento do irmão. É por essa razão que. Mas se ele apresentou o documento do irmão. Hugo apresentou o documento de Henrique. E o processo tramitou todo em desfavor de Hugo, que respondeu ao processo, se utilizando do nome de Henrique. E aí, a questão pode até se admitir que tenha havido também o judiciário tenha sido, assim, sei lá, conivente com o erro. Aí eu digo, quer dizer, houve das duas partes. Mas o da justiça também. Há também que se observar que não há nenhuma demonstração de prejuízo que justifique um deferimento do pedido indenizatório, porque ele não foi preso. Né? Quem esteve preso foi, de fato, quem cometeu o crime. E existe aquelas situações de recomendação, né, que a gente, hoje, o direito da pessoa vale muito em determinadas situações e não em outras. Recomendação que se o indivíduo apresenta um documento não pode mais ser identificado com aquela situação que fazia antes. Então, muitas vezes ele apresenta um documento, não há indício naquele momento digamos assim, da falsidade desse documento. O juiz muitas vezes não pode nem determinar, ou a polícia às vezes não faz essa identificação. Está votado já, né? Essa nova 2. Hein? Não, não está concluindo, não. Está só fazendo essas considerações e, em resumo, o desembargador Glauber, no primeiro ponto, apesar dele apresentar uma proposta diferente do relator, o efeito prático é o mesmo. A única divergência é com relação ao pedido indenizatório. Sem querer politizar, o que é importante registrar é que ele se limitou a dar o nome, mas não apresentou o documento. Isso é significativo. Ele só deu o nome, mas não apresentou o documento. Quem ele era, deu o nome. Mas, tudo bem. O voto aí, por isso que votei nessa direção, ele só deu o nome, não apresentou o documento. E competia ao juiz proceder à identificação. Né? Alguma observação ou registrando apenas as divergências já realizadas? Presidente, como revisor, eu gostaria de fazer um ajuste. Pois não. No meu voto. Eu acompanho o relator, até porque a tese dele vai ao encontro da que foi proposta pelo desembargador Glauber, quando Vossa Excelência disse que na prática seria a mesma coisa. Agora, no que diz respeito ao pedido indenizatório, eu acompanho a divergência que foi aqui proposta pelo desembargador Glauber. Eu decoto também o pedido indenizatório. Mais algum ajuste, alguma consideração? Então, proclamo por maioria. Nesse caso, ficam vencidos o desembargador Glauber, o desembargador vencidos em parte, o desembargador Ibanez e o desembargador Vigílio revisor. Desembargador Vigílio em parte, não é? Não, vencidos em parte. Sim, em parte. Só nessa parte da questão da indenização, do indenizatório. Algum outro processo que dependa de pauta, porque pela pauta que eu tenho aqui nós já esgotamos os processos. Então, declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a nossa ordem administrativa. Expedientes. Algum? Nenhuma, Excelência. Nós temos aqui basicamente algumas minutas de resolução. Na pauta, aqui regulamenta a gestão do conteúdo dos portais do Tribunal de Justiça do Estado, na internet, na intranet, na intranet das mídias sociais, das publicações de imprensa e das outras providências.
Há também a minuta que institui o cadastro de administradores judiciais no âmbito dos tribunais do nosso Estado, o CAJUDE, e também a minuta de resolução que altera o anexo 1 da resolução número 25, de 30 de junho, que dispõe sobre o planejamento estratégico do Poder Judiciário do nosso Estado no período 2021-2026. Ajuste necessário em detrimento dessas determinações do CNJ, que todo dia são alteradas. Indago se há alguma observação, se os colegas podem. Então, aprovado. Na extra pauta, temos a minuta de resolução que altera a minuta de resolução que altera a resolução número 11 de 29 de março de 2023, que regulamenta o regime de teletrabalho dos servidores. A minuta de resolução que disciplina a estrutura e funcionamento do sistema de controle interno do Poder Judiciário e da outras providências, e essas estão na extra pauta, foram encaminhados para os senhores. Indago se temos condições de aprovar hoje, se que tem alguma observação, algum destaque a ser feito. Podemos aprová-las? Então, aprovada a unanimidade. Por fim, o desembargador Cornélio solicita à Corte autorização para os mandatos do Estado nos dias 23 e 24 de novembro, a fim de participar do encontro do Colégio de Presidentes dos TREs na cidade de Recife. Da minha parte, autorizo. Todos de acordo? Sem divergência. Sugestões, indicações e propostas. Primeiramente, agradecer ao desembargador Glauber Rego pelas condições, por nós substituir na última sessão do Pleno, uma vez que estávamos afastados para participar do CONCEPRE em Manaus. Agradecimento também ao Dr. Eduardo Pinheiro pelos relevantes serviços prestados durante a substituição do desembargador Valdo, decorrente período de férias. Moções de congratulações. Primeiro, pela passagem natalícia da senhora Renata Morgana, esposa do desembargador de Lermano, que ocorrerá no próximo dia 23. Nossas felicitações, desejando saúde e uma vida longa. Moções de congratulações pelo natalício do Dr. Nilson Cavalcante, diretor de Fora da Comarca do Natal, que ocorrerá no próximo dia 24 de novembro. Também moção de congratulações à Secretaria de Comunicação da Chacorte, jornalista Andrea Ramos e sua equipe, pela conquista do primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria de Comunicação Interna com o projeto Gente Servindo Gente, bem como terceiro lugar na categoria de Mídia Audiovisual com o documentário Águas de Março. As premiações foram entregues na cerimônia de encerramento do 17º Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, realizado em Belém do Pará. Nós temos alguns votos de pesar hoje, infelizmente, mais do que o normal. Primeiro, pelo falecimento do juiz de direito aposentado, Dr. Adilano Saquel Maia Guedes, ocorrido no último dia 9 de novembro. Dr. Adilano era jovem, mas deixou a magistratura em decorrente de uma enfermidade grave, e em decorrente dessa enfermidade veio a falecer agora. Ele estava já, eu não me lembro se tinha uns 3 ou 4 anos. Tinha um câncer. É muito mais. Hein? Tinha muito mais. Já tinha? Tinha. Ele 10 deve anos. ter trabalhado uns 3 anos só e se aposentou. Ele, logo quando ele passou, logo quando ele foi aprovado, ele foi diagnosticado com um câncer. Foi bem sério. Ainda conseguiu resistir durante um certo tempo. Mas eu me lembro que já estava no tribunal quando ele foi diagnosticado com câncer. Voto de pesar, nossa solidariedade já foram dadas, mas registrando aqui, voto de pesar pelo falecimento da senhora Zeneide Fernando Macedo Paiva, irmã do desembargador Vigílio Macedo, ocorrido no dia 13, próximo pretérito. Também faleceu prematuramente. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Janilson Bruno Salviano da Silva,
Trabalhava como motorista do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do NAPS, ocorrido no dia 18. Também faleceu a senhora Valdeci Soares de Siqueira, era a viúva do desembargador Pedro Januário, membro desta corte, presidente desta corte, pai do juiz Dr. Rogério Januário, e faleceu no dia 19, próximo passado. 90 anos, se não me falha a memória. Também voto pesar pelo falecimento do Dr. Jairo Procópio, que ocorreu hoje. Faleceu na cidade de São Paulo. Estava tratando de um câncer. Não sabia. Todos de acordo com as nossas propostas encaminhadas. Nós temos algumas situações que eu gostaria de conversar com os senhores. Era a questão da sessão extraordinária de encerramento do ano judiciário, no dia 19 de dezembro. Terça-feira, nós temos algumas incompatibilidades, porque também temos as sessões de encerramento das câmaras. Nós poderíamos fazer às 11 ou às 14 horas. E para as providências, as últimas providências e os últimos julgamentos. E como eu sei que algumas câmaras também alteraram as suas datas das sessões em virtude da necessidade de compatibilizar os horários, eu estou trazendo para ver o que é que os senhores acham melhor. Faríamos essa sessão de encerramento às 11 ou pela tarde? Eu não sei, porque eu acho que também pela tarde, a terça-feira talvez seja incompatibilidade com o TRE, não é, desembargador Cornélio? Verdade. Puder fazer tudo pela manhã, excelência, data vênia do entendimento, tudo pela manhã já resolveria tudo, né? 11 horas, né? Perfeitamente, Então, a 11 princípio, vamos marcar pelas 11 horas, 11 até horas. para que os colegas do TRE possam participar. Correto. Tá certo? Na sessão virtual do Pleno, na semana que antecede o recesso, ela tem início dia 18, mas o recesso termina dia 19. Aliás, nosso recesso começa dia 19, desculpe. Dia 20, mas assim, o encerramento seria dia 19. Estaríamos propondo para que essa sessão em particular ela só tivesse 2 dias de prazo para que os colegas protocolassem o voto, porque senão ela se prolongaria durante o recesso, ficaria em aberto. Então, se todos concordarem, nós pediria a agilidade dos colegas para examinar os processos dentro desses 2 dias, para que encerrássemos a virtual antes do recesso. É possível. Então, comunicações e proposições, desembargador Expedito. Nós temos. Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Eduardo. Não, excelência. Somente agradecer e registrar minha despedida aqui e agradecer as palavras de Vossa Excelência. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, só agradecer o voto. Congratulações pelo retorno e somar demais propostas. Feito por Vossa Excelência. Desembargador Dilermando. Me acostar a todas as proposições da presidência e agradecer pelos votos de felicitações pelo passagem natalício de minha esposa no dia de amanhã. Muito obrigado. Desembargador Vigílio. Também sem proposição, então somente para agradecer a solidariedade dos colegas, senhor presidente. Desembargador Glauber. Presidente, me somar às proposições formuladas por Vossa Excelência e dizer que estou sempre à disposição para contribuir aí com Vossa Excelência. Desembargador Gilson. Comunicação sem proposição nenhuma. Desembargador Cornélio. Eu quero só fazer uma proposição, voto pesar pelo falecimento do notário registrador Jair Procópio. Já fiz. Já fez, né? Tá certo. Dr. Luiz Alberto, comunicação e proposição. Apenas agradecer, excelência, a oportunidade de retornar a esta augusta corte. Desembargadora Berenice. Não tenho, excelência. Então, pois não. Permita, presidente, só também
fazer coro, né, ao que já foi dito, mas em especial também manifestar a minha solidariedade diante do falecimento da irmã desembargador Virgílio, muita fortaleza e união em família, desembargador, muito conforto divino, e aos parabéns à esposa do desembargador Dilermano, também saúde, paz e felicidades, e dizer também da nossa alegria de rever aqui, sempre professor, Dr. Luiz Alberto, aqui como desembargador em substituição. Apenas isso, Excelência, obrigada. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão.